Nós estamos lendo e estudando Efésios. Paulo escreveu para várias igrejas e uma delas é para a igreja de Éfeso. Nós vamos ler então e estudar um pouquinho mais desses versículos. Efésios capítulo 1. Nós estamos estudando as ações de Deus sobre o seu povo. As ações de Deus sobre o seu povo. O que Deus tem feito pelo seu povo, pelos crentes em Cristo Jesus, aqueles que creem em Cristo Jesus. Uma das coisas que ele fez é que ele escolheu aqueles que creem, ele escolheu em Cristo Jesus. Cristo Jesus é antes da fundação do mundo. Eu poderia dizer que Deus está escolhendo incrédulos para se converterem, mas a Bíblia nunca disse isso. Então nós vamos ficar só com o que a Bíblia disse. Deus está escolhendo os crentes em Cristo Jesus. Ele escolheu os crentes. Nós somos ligados a Ele. Então vamos pensar assim. Pense que o tempo é uma linha. Até alguns falam, linha do tempo. O que é tempo? Tempo é aquilo que é medido pelas estações, pela rotação da Terra. Todas essas coisas são tempo. Nós conhecemos tempo, tá? Nós estamos muito ligados a relógio. Em alguns lugares não tem relógio, mas tem eventos. Estava conversando com o pastor Vitor, que lá no norte tem alguns lugares que eles marcam o encontro antes ou depois da chuva. Tem lugar que chove direto em determinada época. Eu me lembro que eu estava em um lugar lá em Manaus, que dava 4 horas chovia. Então era um relógio. Então vamos marcar um compromisso, antes ou depois da chuva. Então alguns lugares eles são marcados pelo tempo. Seja tempo muito cronometrado igual nós. Já percebeu como 5 minutos dá para fazer tanta coisa? Como nossa vida é muito guiada por relógio, não é? Então você tem o tempo. Quando Deus fez o mundo, Ele criou o tempo. Ele fez com que certos elementos da natureza funcionassem para ser uma contagem de tempo. E esse tempo um dia vai acabar. Um dia Deus vai interferir no tempo. Então nós temos uma abertura de um espaço chamado tempo. E antes que houvesse tempo, não havia tempo. Antes que houvesse tempo, não havia. Então nós chamamos isso de eternidade. Deus é eterno. Ele não está preso ao tempo. É interessante como que Deus se prendeu ao tempo. Deus, sendo uma pessoa que não precisa do tempo, não está ligado ao tempo, por sua causa, por nossa causa, pela criação que Ele fez na terra, que é limitada pelo tempo, Ele também se limitou pelo tempo. Certas coisas que Deus faz obedecem tempos e épocas. O Senhor Jesus, falando da promessa da vinda dele, ele mostra uma figueira. E ele, mostrando a figueira, ele fala: vocês sabem quando uma figueira está pronta para dar os seus frutos. Se vocês sabem disso, saibam também que nos eventos futuros proféticos, Deus tem o seu tempo. Então é ligado ao tempo. Então, se um dia, antes daquele primeiro dia, não havia tempo, e depois do último dia também não vai haver tempo, então nós temos um espaço aqui que, se você espremesse, você teria a eternidade, sem tempo nenhum. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que foi morto antes dos tempos eternos. Isso quer dizer que quando Cristo Jesus veio a este mundo, Ele já tinha um propósito, que era a morte dele. Porque Deus, Ele já sabe todas as coisas. Antes de existir tempo,
ele já sabia que ele ia criar o mundo, que ele ia criar um espaço, um tempo, que Jesus, o Filho dele, ia morrer pelos pecadores. Ele já sabia que o ser humano ia pecar, que ia precisar de redenção. O Filho dele morreria na cruz e completaria toda a sua missão dentro desse tempo. Quando você aceita Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, você reconhece os seus pecados, que você não pode ser salvo diante de Deus pelos seus próprios méritos, as suas práticas boas. Isso não te salva, mas quem salva é Jesus Cristo, o presente dele. Quando ele morreu na cruz, veja bem que ensino que é bíblico, tá? Mas é um ensino que vai além da nossa capacidade completa de compreensão, porque nós estamos ligados ao tempo. Quando Jesus Cristo morreu, você morreu com ele. Você não era nem nascido. Quando Jesus foi sepultado, você foi sepultado com ele, espiritualmente falando. Quando ele subiu ao céu, você subiu ao céu com ele. E ele está sentado à destra ou à direita de Deus e você está com ele posicionalmente. É a sua posição como crente em Cristo Jesus. Antes de ser crente, você não é nada diante de Deus. Você é um pecador perdido. Quando você se converte, você passa a ser um eleito em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Porque esse espaço de tempo é espremido e você passa a ter em si a eternidade de Cristo Jesus. Como se você fosse eterno, porque você está ligado a Ele. E você estará ligado a Ele para todo o sempre. E o sempre já é esquisito, porque o sempre depende de um tempo. Mas a eternidade é isso, é a essência de Deus. E esse princípio difícil que o apóstolo Paulo está ensinando aos crentes, notem, aos crentes. Mas se é um crente eleito, então quando ele é incrédulo, ele já é um eleito para isso, né? Pode ser que sim, mas a Bíblia não diz, então eu não vou falar. A Bíblia só trata com o salvo em Cristo Jesus, nesse aspecto. Ela não fala do incrédulo. Eu posso tratar o incrédulo como um eleito de Deus? Como é? Você é Deus para saber se ele vai se converter? Você não sabe. Então a palavra de Deus nos afirma, e eu falo sem problema nenhum, que eu sou um eleito de Deus. E você que creu é um eleito de Deus. Eu poderia falar isso antes de aceitar Jesus? Ou melhor, eu posso falar hoje que antes de eu aceitar Jesus eu já era um eleito, só que eu não sabia? Pode ser, mas eu não sei, Deus nunca falou isso. Quem falou isso foram as teologias, os homens. A Bíblia só fala do crente em Cristo Jesus sendo eleito, do incrédulo não fala. Então, essa foi uma ação de Deus. Estou só recapitulando. Deus escolheu os crentes em Cristo Jesus. Não tem outra maneira de você ser um eleito se não for em Cristo Jesus. Segundo ponto, eu sei que é difícil isso, mas está na Bíblia, então a gente está ensinando a palavra de Deus. A partir do versículo 7, Deus predestinou os crentes a serem para o louvor da sua glória. Deus tem um predestino. Para quem? Para o crente. Deus predestina incrédulo? Eu não sei. A Bíblia não diz. As teologias dizem, mas a Bíblia não diz. A Bíblia, quando fala de predestinação, está falando para os crentes. Os crentes em Cristo Jesus, com esse novo relacionamento diante de Deus, eles têm um predestino. Eles já têm um destino determinado, que são 3. Mas um deles é esse aqui. Você, como crente em Cristo Jesus, está predestinado a servir para o louvor e a glória de Jesus Cristo e do Pai, de Deus. Você é um cartão postal de Deus. Você é uma referência para Deus. Deus tem que esfregar na cara dos demônios
que ele salva pessoas, porque os demônios, eles querem contra a obra de Deus. E Deus, conforme o capítulo 3, ele usa os crentes, eu vou dizer uma expressão assim, grosseira, mas tudo bem, vamos usar essa mesmo. Deus está esfregando na cara dos demônios, tá vendo? Eu posso salvar pessoas. Pessoas podem ser transformadas. E essa é uma bênção, porque você diz, tal e tal pessoa não tem solução para ela. É um perdido, é uma tranqueira. Deus pode transformar a vida dessas pessoas e envergonhar os demônios. Porque os demônios, seguindo o chefe deles, que é o diabo, Satanás, Satanás veio para quê? Para 3 coisas, uma tríplice tarefa. Quais são? Matar, roubar e destruir. Mas quando Deus salva pessoas tirando desse caminho, Ele pode mostrar para os demônios: eu transformo vidas. Esse aqui você não mata, esse aqui você não destrói, esse aqui você não rouba. Eu ia ler Efésios 3, alguém vai ler para mim, por favor? Efésios 3, versículo 8 e 9. O mínimo de todos os santos me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Então, o apóstolo Paulo, ele está pregando como dirigente aqui e nos incentivou a pregar o Evangelho. Ele prega o Evangelho e ele mostra esse Evangelho insondável. Não dá para sondar as riquezas de Cristo Jesus. Alguém disse que é como você tentar tirar água do mar com uma canequinha. Você tira uma, tira outra, mas você nunca vai dar conta de secar o mar. Assim são as riquezas insondáveis em Cristo Jesus. Sempre tem bênçãos ali para você. Versículo 9. E demonstrai a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Deus quer mostrar tudo aquilo que Ele planejou desde os séculos anteriores. Ele usa tempo, para falar da eternidade, mas na eternidade não tem séculos, não tem tempo, mas é uma maneira de nós compreendermos. Desde os séculos ocultos, ou seja, quando você nem tinha séculos, nem tinha tempo, marcação de tempo, Deus já tinha planejado, quando Ele criou todas as coisas, de salvar um povo e ser uma demonstração. Demonstração para quem? Os demônios e Satanás não são eternos. Eles são criados. Em algum momento, estou usando o tempo, momento na eternidade, Deus cria Lúcifer e os anjos, mas Lúcifer, porque Deus é amor, Ele cria as suas criaturas com um desejo próprio. Elas fazem o que elas quiserem. Se você quiser ir contra Deus completamente, você pode. Tem as consequências, mas você pode. Você tem poder para isso. E Lúcifer usou esse seu poder de escolha para ir contra Deus, conseguiu arrebanhar para si a 1/3 parte do céu e houve uma consequência, Deus os expulsou. E desde lá, Satanás, o antigo Lúcifer, que agora é Satanás, o diabo, Satanás quer dizer adversário e diabo quer dizer caluniador. Ele está caluniando, acusando, indo contra tudo que Deus fez. E os anjos, que foram expulsos, são chamados agora de espíritos maus ou demônios. Eles estão zombando da cara de Deus diariamente. E eles querem humilhar tudo que Deus faz. Agora, quando Deus, em Cristo Jesus, salva uma pessoa, Deus pode mostrar para eles. Mostrar a derrota deles, que é o versículo 10. Alguém pode ver? Para que sejam manifestadas as várias formas de sabedoria de Deus, por meio da Igreja, aos principados e potestades das regiões celestiais
Isso, tem. Deus quer, através daqueles que aceitam a mensagem de Jesus Cristo, a salvação, Deus quer, e esses são chamados de igreja, cada um que aceita em Cristo Jesus, ele entra para a igreja. Não precisa ser a igreja aqui, tá bom? Nem outra igreja, com cadeiras, paredes, não. A igreja, o corpo de Cristo Jesus, a igreja é o corpo de Cristo Jesus, corpo invisível de Jesus. E ele quer mostrar com cada um desses crentes o que ele fez, como ele ama, como ele salva e como Satanás está derrotado. Então, através da igreja, a multiforme sabedoria de Deus. Deus mostra a sua sabedoria de muitas formas e salvando pessoas é uma das maneiras. E para quem que ele mostra? Para que se torne conhecido agora dos principados e potestades. Não tem tempo de explicar isso aqui, mas esse é um termo, ou esses são dois termos para falar que são demônios. Principados e potestades. Principado vem de príncipe, de primeiro, então o príncipe das regiões celestiais, porque os demônios foram expulsos para uma região que a gente não enxerga, tá bom? E nos lugares celestiais, Deus está mostrando através de você, salvo em Cristo Jesus, como que Satanás foi derrotado. Agora, voltando lá para o nosso texto, versículo 7, nós estamos vendo agora que Deus predestinou os crentes para serem para o louvor de sua glória. Versículo 7, Efésios 1:7, alguém pode ler? No qual temos a redenção pelo sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então, o crente, eu estou usando sempre esse termo crente, eu não gosto, não é que eu não gosto, ele não se encaixa muito bem atualmente, o termo cristão. Quando a igreja começou, cristão caía como uma luva esse termo. Inclusive eles foram chamados de cristãos, era um termo pejorativo, mas só existia os pagãos, os judeus e os cristãos. Então falou cristão, todo mundo já sabe, seguidor de Cristo. Hoje, se falar cristão, é uma salada nesse meio que você não consegue saber o que é cristão, né? Eu sei que você sabe, mas o termo comum cristão, ele não se encaixa mais para dizer o que nós queremos dizer segundo a palavra de Deus. Então nós usamos o termo crente. Foi um termo difícil na minha infância, tá? O termo crente foi um termo difícil. Aí vem um termo bem chique, evangélico, né? Muita gente é evangélica, mas também já está trazendo muita confusão. Então a gente está sempre brigando com termos, qual o melhor termo para usar, mas eu estou falando crentes em Cristo Jesus. Eu acho que resume o que eu quero dizer. O crente é perdoado pela morte de Cristo. Cristo morreu, foi um presente que Ele te deu. Só Ele podia morrer pelo pecador, porque Ele não era um pecador, e só Ele podia morrer pelo pecador, porque Ele é Deus. Então Ele assumiu a forma de Deus e de homem, Deus homem, Deus perfeito, homem perfeito, sem pecado, e Ele morreu. E nós temos a redenção pelo seu sangue. Sangue quer dizer morte, né? A remissão dos pecados, ou seja, a graça, o presente de Deus para as nossas vidas. Versículo 8, Deus derrama generosamente a sua graça sobre o crente. Ele despejou sobre você abundantemente, né? Hoje está uma moda de fazer doce que não tem doce. Não consigo. Tem gente que faz um bolo que parece um papelão, mas é saudável. Eu gosto de doce melado, tá bom? Se tem diabetes, tá bom, mas derramando copiosamente, generosamente, um chantilly, um chocolate. Tem que fazer jus ao nome, pastor. Qual? Fazer jus ao nome, que se é doce, tem que ser doce. É doce, é doce, é doce. Aí, aquele líquido penetrando o bolo ali, encharcando, né?
Desculpa se você gosta dessas comidas parecendo papelão. Versículo 8, alguém pode ler? E ele tornou abundante para convosco em toda a sabedoria e prudência. Deus não foi um pouco bonzinho com a gente. Deus não deu um presentinho qualquer, né? Um amigo secreto, antigamente a gente ganhava meia, né? Meu amigo secreto é muito legal, e falava, você dava uma meia para ele. Jesus Cristo, quando Ele nos presenteia com a salvação, Ele derrama sobre as nossas vidas abundantemente, escorrendo para todo lado a bênção, o presente de Deus nas nossas vidas. Quando Ele nos dá o Espírito, Ele não nos dá por medida, mas Ele nos dá a pessoa toda morando dentro de nós. Não é uma bênção isso, gente? Melhor do que bolo de papelão, não é? Versículo 9. O que Deus quis mostrar para o crente? Ele quis mostrar a vontade dele bondosamente. Ele quis mostrar o que Ele quer. O que Ele quer da minha vida? Ele mostra através da salvação. Versículo 9. Fez o que havia resolvido e nos revelou o plano secreto que tinha decidido realizar por meio de Cristo. Deus mostrou das fontes ocultas dele. Deus abriu a gaveta dele, o escritório dele. Ele mostrou os documentos dele e falou: é isso que eu quero de vocês. Deus, na sua eternidade, Ele mostra o seu beneplácito. Tem aí em algumas Bíblias, versões, né? Que quer dizer a sua grande bondade. Ele propôs em Cristo: o povo que eu salvar, eu vou me mostrar totalmente para o povo. Vou contar os meus segredos para esses crentes. Então Deus te amou bondosamente. Deus, Ele não segurou parte para si, mas Ele te deu todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Quando você é um eleito de Deus, não tem mais segredo, você é totalmente dele. E Ele te predestina como crente, tá? Estou falando dos crentes, aqueles que ainda não são crentes em Cristo Jesus, para experimentar tudo isso que estamos lendo e estudando, precisa primeiro entrar pela porta da salvação, que é aceitar Jesus como Salvador, reconhecendo que é um pecador que não pode se salvar. A partir daí, o caminho está tão aberto que você não tem ideia de quantas bênçãos serão derramadas na sua vida. Versículo 10. Deus, Ele nomeia o Filho dele, Jesus Cristo, né? Para ter toda a autoridade nos assuntos espirituais, nos assuntos celestiais. Então, você não tem autoridade sobre assuntos espirituais, é só Jesus quem tem. E veja o versículo 10. Alguém pode ler? Fazer-o convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Quando Deus o Pai escolhe o seu Filho Jesus Cristo, é Deus também, tá? É uma trindade aí, eu já não posso explicar mais, eu não sei explicar isso, mas Deus Pai é Deus único, Deus Filho Jesus Cristo é único, Deus Espírito Santo é único. Esses três são independentes, esses três não são independentes, e aí acabou o meu argumento. Tá bom. Tá bom, né? Só aqui já tá bom. Se eu conseguisse explicar Deus, então Ele não é Deus, né? Ele é um Deus inexplicável. É o Deus, para mim, misterioso. Mas Deus está nos mostrando aos poucos da sua graça. Não é que Ele está retendo, é porque a gente não consegue absorver tudo. E a gente está aprendendo. Eu acredito, eu sei que alguns não acreditam nisso, que quando nós estivermos na glória com Deus, nós ainda vamos aprender por toda a eternidade.
Se eu chegar no céu e souber tudo, então eu sou onisciente, eu sou igual a Deus, eu viro Deus. Mas eu não viro Deus quando eu chego no céu. Eu ainda sou a criatura dele, salvo por Cristo Jesus e aprendendo. Mas ele escolhe Jesus Cristo, Jesus é o eleito do Pai para isto, para convergir. Convergir é o quê? Todas as coisas irem até ele. Convergir nele, em Cristo Jesus, na dispensação da plenitude dos tempos. Dispensação é uma economia, é um sistema, é um modelo. Não é tão difícil entender a palavra dispensação, mas vamos dizer que é um sistema de Deus. Em Cristo Jesus, ele faz que até a plenitude dos tempos, quando o tempo acabar, nós falamos disso, né? O tempo um dia vai acabar, tudo vai para Jesus. Por exemplo, hoje você tem governos, nenhum parece que presta, pelo menos eles já testaram e aprovaram e foram reprovados, todos medidos e reprovados. Parece que um é um pouquinho menos pior que o outro, né? Mas não sai disso. Mas Jesus vai provar que esse mundo só pode ser justo e de paz se Ele governar. Então ainda estou esperando aquele que me governa com justiça, que é Cristo Jesus. Ele governa com vara de ferro, é do jeito que Ele quer, e vai convergir nele, na plenitude dos tempos, todas as coisas, todos os reinos, autoridades, assuntos espirituais, tudo, tanto as coisas do céu como as coisas da terra. Um dia todos diante de Jesus Cristo, sabendo que só Ele é o Senhor. Versículo 11, onde entra o crente aí? Deus predestinou o crente para fazer parte dessa herança espiritual em Cristo. Versículo 11, alguém leia. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Nele, em Cristo, se tem uma expressão-chave em Efésios, nele. Nele. É só em Cristo. Fora de Cristo você não é nada, mas nele você tem tudo. O que você tem? Você é herdeiro. O que Jesus tem, você tem também. Deus o Pai dá para o Filho e para os irmãos desse Filho. Jesus é nosso irmão mais velho. E nós temos os mesmos direitos que Jesus Cristo. Nós somos herança. Nós temos herança também. Temos herança e somos feitos herança. Veja que maravilha. O que você ganha de herança? Cristo Jesus. E o que você é de herança? Para Jesus, você é a herança dele. Ele ganhou você do império das trevas. Então, essa é uma epístola bem celestial. A gente está falando de coisas bem altas para nós. E o versículo 11 também diz que nós, veja que somos nós, tá? Não está falando dos incrédulos, nós os crentes. Nós somos predestinados, temos um destino pré-estabelecido, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Ele já quis que nós fôssemos alguma coisa, ele ainda não fala o quê? Vai ser agora no versículo 12, ele é predestinado para quê? Qual é o meu destino? Aqui não está dizendo que uns são predestinados para o céu, outros são predestinados para ir para o inferno, porque não está falando de perdidos, os perdidos vão para o inferno. Ele está falando dos crentes. Os crentes em Cristo Jesus são predestinados. Para quê? Versículo 12. Com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Nós somos predestinados para sermos para o louvor da glória de Deus. Você, quando você se converteu, antes disso não, tá? Mas quando você se converteu, você passa a ser uma pessoa que serve a Deus para o louvor da glória dele.
Todas as coisas que você faz que estão fora do louvor a Deus, é um desvio da sua posição. É um desvio da sua posição. Isso pode acontecer? Pode. Por exemplo, um policial. Um policial, ele deve servir. Estou falando policial como policial, não como pessoa, pai, esposo, nada. Um policial na função dele. Ele serve para quê na sociedade? Para servir e proteger. Se um policial rouba, se um policial ataca, no sentido de maldade, né? Então ele desviou da função daquilo que ele foi chamado. Ele foi chamado para servir e para proteger. Mas ele pode fazer isso. Um policial corrupto, ele pode ter essa escolha, ele vai ter as consequências. Você, como um crente em Cristo Jesus, você é chamado, predestinado, predeterminado por Deus para servir de louvor a Deus. Quando você começa a escandalizar o nome de Deus e servir de escândalo, você está se desviando do propósito para o qual você foi chamado. Você pode fazer isso? Pode. Você tem uma escolha. Se desviar dos planos que Deus tem para você. Deus te predestinou também para outra coisa. Você como crente, nós não estamos falando de incrédulo. Como crente você é predestinado, Romanos 8, vamos dar um pulinho ali. Romanos 8, versículo 29. Romanos 8, versículo 29. Alguém pode ler? Você é predestinado para isso também. Porque os que Deus fez, recolheu, predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. Você é predestinado para se parecer com Jesus cada vez mais, porque você é irmão de Jesus. E Jesus é o primogênito dos irmãos, ele é o irmão mais velho. E Deus quer que os irmãos de Jesus se pareçam com o mais velho. Sabe o irmão mais velho que ensina o mais novo? Tem o mais velho que desvia o mais novo também, né? Mas, normalmente, se tiver tudo correndo certo, o mais novo está seguindo as pisadas do mais velho. Ele está se parecendo cada vez mais com o irmão mais velho. Ele quer até às vezes se vestir igual ao irmão mais velho. O irmão mais velho é o padrão dele. Então você está pré-determinado, você tem um destino final que é se parecer cada vez mais com Jesus Cristo. Então essa é a sua predestinação. De novo, nós estamos falando quem é predestinado para o céu, quem é predestinado para o inferno, isso tem na teologia, mas na Bíblia nós encontramos isso. O crente é eleito, o crente é predestinado para ser o louvor da glória de Deus, para se parecer com Cristo Jesus. O incrédulo a gente conversa quando ele se converter. Depois que ele se converter, aí ele começa a aprender essas coisas. Antes disso, ele não é nada fora de Cristo Jesus. Nada que eu digo no plano espiritual, tá bom? E voltando lá para o nosso texto, né? Efésios 1, agora vamos ver o versículo 13. Para acontecer tudo isso, Deus tem que dar uma garantia, concorda? Como que eu vou servir para o louvor da glória de Deus? Como eu vou me parecer com Cristo Jesus num mundo que não louva a Deus e num mundo que não se parece nada com Jesus? Ele me deu uma garantia. Ele me deu um selo inviolável. Você sabe quando você compra um liquidificador, por exemplo, e aí você acha que o liquidificador deu problema. Ele tem um selo, eu não sei se todos têm, mas alguns aparelhos têm um selo. Aquele selo é o seguinte: você tem uma garantia daquele produto. Até eles querem empurrar para você uma garantia estendida, né? Mas você tem uma garantia normal do produto,
E como eles sabem, você disse que deu problema, como eles sabem que você não mexeu no aparelho? O selo não foi violado. O selo não foi violado. É impossível você tirar aquele selo e colocar direitinho. Eu tenho o maior medo de abrir exame médico, porque eu sou de uma época que paciente não vê exame médico, só o médico que vê. Vocês estão com carinha de que abriram o exame médico. Abriu e conferiu no Google ainda. Conferiu no Google. Pois é, mas tem um selo ali que o médico percebe. Os médicos são treinados, eles falam nada, né? Você abriu o exame. E aí, mas foi uma benção. Eu fui num hospital, um médico fez o exame e eles disponibilizam pela internet com a minha senha, nem o médico consegue ver, só eu, né? Então aí depois a gente mostra o celular para o médico, para ele ver o exame, né? Tá mudando as coisas, né? Mas qual é a garantia que você vai chegar no céu? Qual a garantia que você vai se parecer com Cristo Jesus? É o selo. Ele te selou. Todos os crentes. Não está falando de incrédulo. Ele sela todos os crentes. É inviolável. Ninguém pode interromper esse processo. Você pode, se você não quiser, se você quiser se desviar, você violou isso. Mas Deus te deu um selo. Versículo 12. 13. Vocês entenderam errado. 13. Amém também, todas depois que eu vi a palavra com verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também Cristo, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Veja, você, crente em Cristo Jesus, depois que ouviu a palavra, o evangelho da salvação e creu, a partir daí está correndo essas regras. Antes disso, não. Mas e se ele se convertesse, Deus já não ia antecipar? Não existe isso. É só depois que alguém crê em Cristo Jesus que começa a contar essas bênçãos. Então, depois que você ouviu o Evangelho, depois que você creu, aí Deus te selou, te carimbou. A partir daí você é dele. Antes eu não era dele, eu não sei. Isso aí eu não sei. Eu sei a partir de quando você creu. Você é selado com um selo inviolável chamado o Espírito Santo da promessa. Deus colocou dentro de você o Espírito Santo. Eu vi uma coisa descendo assim? Não, você não viu nada. Alguns nem sabem. Eles só ficam sabendo depois. Aliás, todos, né? Não conheço ninguém que se converte e conhece essas verdades, é só depois. Ele é selado, e aí, agora, você pode até querer se desviar dos caminhos de Deus, como alguém dizia. Se eu quiser ir, desculpa a expressão, mas se eu quiser ir num prostíbulo, eu vou, só que eu estou levando Deus para aquela cama com aquela prostituta. Não dá para eu tirar Deus de mim. Então, para onde eu for, eu levo Deus. Eu não chego numa casa, num lugar horrível assim e falo assim: oh, Deus, fica aqui agora, enquanto eu vou ali, depois eu volto e a gente caminha junto, tem comunhão. Não, você leva Deus para onde você for. Você tem um selo inviolável. Por isso, meus irmãos, o pecado para o crente tem uma dimensão diferente do que o pecado do incrédulo. O incrédulo não tem compromisso algum com Deus. Ele vive no curso desse mundo, conforme o pai dele, que é Satanás, quer. Ele peca, ele se lambuza, ele se lameia, mas o crente, se ele faz isso, ele se sente muito mal, porque ele fez algo que ele não deveria fazer. Nós somos selados com o Espírito Santo da promessa.
Essa é a garantia que você vai ser para o louvor da glória de Deus. Essa é a garantia que você vai se parecer cada vez mais com Cristo. E finalmente, essa é a garantia de que tudo que nós estudamos na palavra é verdade e que você estará com Deus para toda a eternidade. Versículo 14, nós encerraremos com o 14. O Espírito dentro do crente é a garantia da salvação. Qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus para o louvor da sua glória? Ele usa uma outra palavra aqui que os mais jovens não conheceriam. É penhor. Ele é a garantia, é o selo inviolável e ele é o penhor. Como é que funcionava o penhor? Deve ter penhor ainda, né? Penhorar bens. Então a pessoa precisa desesperadamente de um dinheiro. Ele não quer lançar mão de agiotas. Banco, talvez ele já nem tenha crédito. Então, mas ele tem um bem. Antigamente era relógio, né? Hoje talvez seja celular, né? Ele tem um bem. Ele chega numa casa de penhor e fala: eu preciso de dinheiro. O que você tem aí? Tenho esse aparelho aqui. Vale quanto? Eles sempre vão depreciar, tá bom? Mas você pega outras coisas, né? Eu dou isso aqui e ele me dá o dinheiro. Eu faço o que eu quiser com aquele dinheiro. Às vezes eu preciso daquele dinheiro para fazer dinheiro, não é assim? Porque dinheiro faz dinheiro. Eu preciso daquele dinheiro para comprar garrafas de água para vender no semáforo. Mas aqui vai multiplicar. Então, mas eu consegui o capital inicial. Aí eu, com aquele dinheiro, eu faço dinheiro. Aí o que eu faço? Eu volto para a casa de penhor e eu quero resgatar aquilo que eu deixei. Porque aquilo tem um valor para mim, além do dinheiro, tem um valor para mim. Então, eu dou o dinheiro, claro que ele vai ganhar, tá bom, gente? Não vai ser o mesmo preço, ele vai lucrar com aquilo, mas ajuda. Então, eu dou o dinheiro e resgato aquilo. O Espírito Santo é seu selo inviolável que você vai estar diante de Deus, mas ele também é o penhor da herança. Qual é esse o penhor da herança? Quando você chegar diante de Deus, Deus vai te resgatar. E o penhor, a loja de penhores, aquele que vai penhorar você é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo é a sua garantia. E aí Deus resgata a sua vida para Ele. É uma grande bênção, né? Ser habitado pelo Espírito Santo. Então nós aprendemos hoje mais uma ação de Deus sobre as nossas vidas. Deus escolheu os crentes em Cristo Jesus e Deus predestinou os crentes para serem conforme a sua imagem, a imagem de seu Filho, Jesus Cristo, e também para servirem de louvor para a glória de Deus. Isso vai ficar faltando uma ação de Deus, que nós vamos ver em outra oportunidade. Deus colocou Jesus Cristo como o cabeça, a autoridade sobre a igreja. Que Deus abençoe a vida de vocês. Nós vamos orar. Agradecemos a Deus pela Tua palavra, pelas riquezas insondáveis da Tua graça. Obrigado, Pai, porque são coisas que nós nem compreendemos completamente, mas podemos ter um vislumbre daquilo que o Senhor está nos ensinando. Nós agradecemos porque temos a garantia da salvação, a garantia da santificação por causa de Jesus Cristo e do Espírito Santo que habita em todo aquele que crê. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém.